Olá a todos, aqui é Francesco Noseda. Neste vídeo faremos dois exemplos elementares, um exemplo de grupo e um exemplo de não grupo. Ambos os exemplos sobre o conjunto dos números inteiros. O primeiro é sobre o grupo aditivo dos inteiros. Seja Z, denoto por Z, o conjunto dos números inteiros, incluindo os positivos, os negativos e o zero. A adição de inteiros é uma operação binária no conjunto Z, ou seja, todo par de inteiros x e y é associado, ou seja, é possível calcular, dados esses dois inteiros, um terceiro inteiro denotado por x mais y é chamado de soma de x e y. Que reparem a diferença principal que a gente tem com a definição abstrata de grupo. Na definição abstrata, a gente tinha um conjunto G que não era definido, a gente não sabia quem era, e a operação também não sabia, a gente não sabia quem a operação fosse. Enquanto aqui temos um exemplo concreto, temos um conjunto concreto, que é o conjunto dos inteiros, e uma operação, de todas as possíveis operações que eu posso fazer com os inteiros, eu estou considerando uma delas, que é a operação de adição, e que eu considero como conhecida, ou seja, conhecer a propriedade de adição de inteiros, a definição, digamos, dessa operação, e as propriedades fundamentais delas é um pré-requisito para acompanhar essas aulas. E a ideia é justamente comentar sobre esse exemplo elementar, a adição de inteiros, conhecemos elas desde criança. A ideia é para esclarecer o conceito abstrato de operação binária e das propriedades que definem o conceito de grupo. Aqui reparem que essa operação tem que associar um número bem definido a cada par de números. Nos exemplos mais elementares, então, o que seria essa regra? O que significa ter uma regra que associa x e y, x que multiplica y, o que de x e y. Nesse caso, a regra nos casos mais elementares, você conta com os dedos. Você quiser calcular 3 mais 2, bota 1, 2, 3, depois conta mais 2, 1, 2, vai acabando contando os dedos, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a regra. Nos casos um pouco mais complexos, você coloca os números em uma coluna e tem um algoritmo para calcular na mão a soma de dois números inteiros. Exemplo, 3 mais 2 igual a 5. A soma de 3 e 2 é 5. Reparem que então a soma é um número, a soma aqui é 5. Posso, ou seja, repetir a mesma observação que eu fiz no caso abstrato, posso repetir ela no vídeo anterior, posso repetir ela aqui no caso dessa operação específica. A soma de x e y é o resultado da aplicação da operação de adição aos números x e y. Ou seja, a adição é o nome da operação, enquanto a soma é o resultado da operação, quando aplicado a dois números. Aqui já fiz, apareceu duas vezes, aqui é x mais y, é a soma de x e y. E aqui 5 é a soma de 3 e 2. Outros exemplos em que aparecem os números negativos, somando 2 com menos 3, o resultado é menos 1, somando menos 4 com menos 1, o resultado é menos 5. Também considero que essas operações sejam conhecidas, vocês consigam fazer essas operações. E vou anunciar aqui alguns fatos. Agora, a ideia, a proposição que eu vou anunciar no final é que conjunto Z com a operação de adição é um grupo comutativo. Aqui, nesse contexto, eu vou considerar as operações como conhecidas. Se a gente quisesse fazer uma demonstração dessas propriedades, a gente deveria tomar um ponto de vista mais elementar ainda. Por exemplo, usar a teoria dos conjuntos de Zermelo e Frenkel, definir os inteiros lá, definir a operação de adição, e aí vira um teorema que eu posso demonstrar.
mas por enquanto eu considero, para esse curso, considero essas propriedades como fatos, então, sem demonstração, como se fossem conhecidas. A adição, primeiramente, a adição é associativa para todos números inteiros x, y e z, somar x com y e depois somar o resultado com z, dá o mesmo resultado, que é primeiro somar y e z e depois somar o resultado com x. Aqui, esse exemplo serve para esclarecer que, apesar das duas formas de calcular a operação darem o mesmo resultado, dar o mesmo resultado, que é 9 aqui nesse exemplo, o passo intermediário é diferente, são realmente dois jeitos diferentes. Aqui, associando na esquerda, o passo intermediário dá 5 mais 4, enquanto associando a operação na direita, o passo intermediário dá 2 mais 7, mas no final o resultado é sempre 9. Isso ovviamente não é uma demonstração, é só verificar a propriedade associativa nesse caso específico. Segunda propriedade, o número 0 é o elemento neutro da adição, ou seja, para todo x número inteiro, 0 mais x é igual a x e x mais 0 é igual a x. Terceiro, todo número inteiro x possui inverso pela adição. Ou seja, formalmente, para todo x elemento em z, existe um y, elemento de z, tal que a soma de x com y, x mais y, dá 0, e também a soma de y com x, y mais x é igual a 0. Exemplo de inversão, dado x igual a 3, eu defino y igual a menos 3, então confiro que 3 mais menos 3 é 0, e menos 3 mais 3 é 0, pelas nossas regras de calcular a adição de inteiros. Dado x igual a menos 5, eu defino y igual a 5, então tiro o sinal menos, e de novo confiro, menos 5 mais 5 é igual a 0, 5 mais menos 5 é igual a 0. A quarta propriedade é que a adição é comutativa. A soma não depende da ordem das parcelas. X mais y é igual a y mais x, quaisquer sejam os inteiros y e x. A conclusão dessas observações é a proposição que o conjunto Z com a operação de adição é um grupo comutativo. Agora, vamos ver aqui no exemplo concreto a questão da inversão. Posso interpretar a inversão aditiva como uma operação unária. Agora usei uma I cursivo, lá usei uma I letra de forma, mas não importa, o importante é que eu introduzi o que ela é nesse contexto. É uma função que associa a cada x e x, que é o inverso aditivo do número x. Por exemplo, o inverso de 2 é menos 2, o inverso de menos 7 é 7, o inverso de 0 é 0. Aqui estou falando do inverso aditivo, então esse é um outro elemento fundamental. Sempre falando de inverso, falando da operação, é importante, de elemento neutro, é importante que seja claro no contexto, seja especificado em relação a qual operação eu calculo o inverso. No caso, em relação à operação de adição. A notação aditiva para a inversão é acrescentando um sinal menos, ou seja, menos x é uma notação alternativa aditiva para o inverso, para I de x, que é, no nosso contexto, o inverso de x pela operação de adição. Por exemplo, usando essa notação, agora o inverso de menos 7, agora indicado com menos 7, é igual a 7. Então, estou repetindo essa segunda fórmula aqui embaixo, com uma nova notação. O inverso aditivo de 0, menos 0, é igual a 0. Essa notação é levemente abusada, porque estou usando esse símbolo menos com dois significados diferentes, dependendo do contexto. Pode ser a notação aditiva pela inversão, ou aqui em cima, voltando, quando eu denotei o conjunto dos números inteiros, eu posso usar o sinal menos para indicar um número inteiro negativo. Nesse caso, menos 3, o que está acontecendo aqui? Perdão. Menos 3
é um bloco único, está indicando um número. São dois símbolos, mas é um bloco único, é uma única entidade, é um número inteiro negativo. Agora, o abuso de notação neste caso é compatível, não dá contradições. Por exemplo, aqui, se eu usar no lugar de I de 2 a notação aditiva para o inverso, o resultado que seria aqui nessa fórmula daria menos 2 igual a menos 2, que então que é verdade, não dá nenhuma contradição. Digamos, a notação, as duas formas de usar essa notação são compatíveis entre si. Observo que do ponto de vista superior, a subtração, que do ponto de vista elementar é uma das quatro operações fundamentais, do ponto de vista superior, a subtração é uma operação derivada, ou seja, definível por operações aspas fundamentais. Agora, do ponto de vista superior, as operações fundamentais são a adição e a inversão. Então, a diferença de x com y, x menos y, é igual, por definição, a x somado com o inverso de y. Ou, usando a notação alternativa para o inverso aditivo, é x mais menos y, onde x e y são elementos de Z. X menos y, que se eu der x e y explicitamente, 3 e 2, por exemplo, esse seria um número, seria igual a 1, por exemplo, x menos y é chamado a diferença de x e y. Ou seja, de novo, tem essa distinção, subtração é o nome da operação, enquanto o resultado da operação aplicado a dois elementos é chamado por diferença. Termino exemplos com o exemplo aditivo. Agora farei o exemplo no mesmo conjunto Z dos números inteiros, com a operação de multiplicação denotada por um pontinho. A multiplicação de inteiros é uma operação binária em Z. De novo, considero essa operação conhecida. Estou só observando que, do ponto de vista superior, estamos em presença de uma operação binária. É um exemplo concreto e específico de operação binária. Dados x e y números inteiros, o inteiro x vezes y, x pontinho y, é chamado produto de x e y. De novo aparece essa distinção entre a palavra multiplicação e a palavra produto. Exemplos: 3 vezes 2 é igual a 6, menos 2 que multiplica 5 é menos 10, menos 3 que multiplica menos 1 é 3. Fatos: de novo, anunciam as propriedades fundamentais da multiplicação, como se fossem conhecidas. Primeiramente, a multiplicação de inteiros é associativa e comutativa. Segundo, o número 1, o número inteiro 1, é o elemento neutro da multiplicação. Terceiro não, é uma observação. Aqui vem o exemplo é negativo, não é um exemplo de grupo, porque nem todo número inteiro x possui inverso pela multiplicação. Aqui, observem o quanto é importante indicar, quando eu falo de inverso, indicar a operação. Porque se a operação fosse adição, todo elemento, todo inteiro teria um inverso. Aqui estou falando de multiplicação, nem todo elemento possui inverso. Vamos demonstrar esse fato. Por exemplo, seja x igual a 2. Suponhamos por absurdo que x possua inverso, um inverso y, um inteiro y, que seja o inverso dele pela multiplicação. Logo, em particular, 2 que multiplica y dá como resultado o elemento neutro da operação, que estou considerando, que é igual a 1. Mas isso é absurdo, porque y é um inteiro. Aqui, se eu me permitir usar os números racionais, essa equação dá y igual a 1 meio, que não é um número inteiro. A gente pode fazer, eu talvez comente mais em uma das próximas aulas, uma demonstração que não deixa o contexto dos números inteiros, é bastante simples, basta considerar o valor absoluto desses dois lados. Do ponto de vista lógico,
se você quiser demonstrar que um meio não é um número inteiro, você tem que fazer uma demonstração que apenas vive, que não deixa o contexto dos números inteiros, que vive no contexto dos números inteiros. Deixo mais 2 exercícios. Determine quais inteiros possuem inverso pela multiplicação de inteiros. Número 2. Para os inteiros x que possuem inverso pela multiplicação, subentendido, determine x elevado a menos 1, que é o inverso pela multiplicação. As observações que fiz acima, especialmente a observação que fala que nem todo inteiro possui inverso pela multiplicação, tem como consequência essa proposição, que o conjunto dos inteiros, com a operação de multiplicação de inteiros, não é um grupo. Isso é tudo por este vídeo. Até logo.